Olá, voltamos para mais uma videoaula da nossa UFCD 6453 sobre hábitos alimentares, cultura e lazer. Continuamos com o módulo 1 da alimentação e este objeto de aprendizagem trata do grau comparativo do adjetivo. On va étudier dans cet objet d'apprentissage, dans cette vidéo-leçon, on va travailler, on va étudier le degré comparatif de l'adjectif. Diz o gato a olhar para o peixe é mais delicioso do que a ração. Os objetivos deste objeto de aprendizagem são, então, compreender e usar o comparativo com vocabulário de comida e bebida. Comprendre et utiliser le comparatif avec le vocabulaire de la nourriture et des boissons. Comparar sabores, texturas e qualidades dos alimentos. On va comparer des goûts, des températures et des qualités des aliments. O que é o grau comparativo? O grau comparativo serve para comparar dois alimentos ou bebidas. Le degré comparatif sert à comparer deux aliments ou boissons. Exemplo. O café é mais forte do que o chá. Le café est plus fort que le thé. Mais forte do que. Estou a comparar o café com o chá e digo que neste caso o café, é mais forte do que o chá. Tipos de comparativo. Comparativo de superioridade. C'est le comparatif de supériorité. Mais, colocamos o adjetivo, do que. Mais forte do que, mais amargo do que, mais salgado do que. En français, c'est plus fort, plus salé, plus épicé que. O grau comparativo de igualdade. Tão, como. C'est la même chose, on va utiliser des adjectifs au milieu des deux particules, tão e como. Tão forte como, tão cremoso como, tão delicioso como. C'est le degré comparatif, aussi délicieux que. Tão como. Grau comparativo de igualdade. Comparativo de inferioridade. Menos do que. Moins fort que, moins sucré que. Menos, agora em português, menos pesado do que, menos salgado do que, menos cremoso do que, menos crocante do que. Vamos ver então o comparativo de superioridade. Le comparatif de supériorité. Usamos mais, o adjetivo, e do que. Plus, adjectif, plus que. Exemplos. O café é mais forte do que o chá. Le café est plus fort que le thé. Mais forte do que. A pizza é mais saborosa do que a sanduíche. La pizza est plus savoureuse que le sanduíche. As maçãs são mais doces do que as laranjas. Les pommes sont plus sucrées que les oranges. Plus, adjetivo, que. Mais,
adjetivo, que. Um último exemplo. A sopa é mais quente do que a água. La soupe est plus chaude que l'eau. Comparativo de igualdade. Usamos a partícula tão, depois o adjetivo e depois como. Comparamos duas coisas como sendo parecidas. On utilise aussi adjectif plus que. Exemplos. A água é tão fresca como o sumo. O bolo de chocolate é tão bom como o de baunilha. Le gâteau au chocolat est aussi bon que celui à la vanille. O pão integral é tão saudável como a salada. Le pain complet est aussi sain que la salade. O iogurte é tão cremoso como o leite. Le yaourt est aussi crémeux que le lait. Este é o comparativo de igualdade. Resta-nos o comparativo de inferioridade. Usamos menos, o adjetivo, mais as duas partículas, do que. Menos, adjetivo, do que. On utilise moins, adjectif, et que. Exemplos. O chá é menos doce do que o sumo. Le thé est moins sucré que le jus. A água é menos cara do que o refrigerante. L'eau est moins chère que le soda. O pão é menos macio do que o bolo. Le pain est moins moelleux que le gâteau. A sopa de ontem é menos saborosa do que a de hoje. La soupe d'hier est moins savoureuse que celle d'aujourd'hui. Há alguns adjetivos irregulares que não fazem o comparativo com as partículas mais do que. Vamos ver. Alguns adjetivos mudam o seu radical, mudam a sua forma no comparativo. Bom, não posso dizer mais bom do que. É errado. Então eu digo melhor do que. Mau, para eu usar o comparativo de superioridade, não posso dizer este bolo é mais mau do que. Tenho que dizer corretamente este bolo é pior do que. Cá estão os exemplos. Este bolo é melhor do que aquele. Não posso dizer mais bom. Devo dizer é melhor do que aquele. Signifie en français, ce gâteau est meilleur que celui-là. Posso dizer também usando o adjetivo mau no grau comparativo de superioridade. Este café é pior do que o de ontem. Ce café est pire que celui d'hier. Cá temos uma tabela. Je vous présente un tableau avec les différents degrés du comparatif de l'adjectif. Superioridade, igualdade, inferioridade. Superioridade mais do que. Igualdade tão como. Inferioridade menos do que. E depois temos os dois irregulares que é preciso reterem, que é o adjetivo bom e o adjetivo mau, que no comparativo de superioridade ficam com a forma melhor do que, pior do que. Superioridade, comparativo de igualdade, inferioridade e depois os irregulares. Vamos fazer um pequeno exercício para escolher o comparativo mais adequado. On va faire un petit exercice. Il faut choisir la bonne hypothèse. O chá é menos doce do que o sumo.
É o comparativo de superioridade, de igualdade ou de inferioridade? É o de inferioridade. A sopa é mais quente do que a água. Mais do que. É o comparativo de superioridade. O bolo de chocolate é tão bom como o de baunilha. Tão bom como. É o comparativo de igualdade. Aqui já dou a resposta. O refrigerante é mais doce do que a água. Temos aqui o comparativo de superioridade. Mais doce do que. A salada é tão saudável como a sopa. Tão como. É o comparativo de igualdade. O pão branco é menos saudável do que o pão integral. Menos do que. Inferioridade. E a última frase. A pizza é mais saborosa do que a sandes. O comparativo é de superioridade. Este conteúdo não é difícil, é um conteúdo fácil. Espero que vos tenha ajudado de alguma forma nesta videoaula. Até breve!